Queridos irmãos, nós hoje estamos aqui num momento especial e, como todos nós sabemos, primeiro domingo de cada mês, nós dedicamos a celebrar o culto de ceia do Senhor. E no culto de ceia, mais ainda do que nos outros cultos, embora em todos eles nós devamos fazer isso, mas devemos ser obedientes à voz de Jesus quando Ele diz que devemos fazer memória dEle. Ou seja, nós nos devemos lembrar de quem é Jesus, de quem Ele era antes de ter vindo, aquilo que Ele fez nesta terra, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele viveu como um grande exemplo para nós próprios. Lembrarmos também porque é que Ele morreu numa cruz de forma tão dolorosa e tão vergonhosa, porque é que Ele foi sepultado e porque é que Ele ressuscitou. Em pouquíssimas palavras, já vos dei o Evangelho. O Evangelho é de facto pregar, anunciar a vinda de Cristo, o Salvador do mundo. É anunciar a sua vida nesta terra, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, para que nós sejamos justificados diante de Deus e tenhamos uma nova vida em Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu vou convidar toda a Igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 20, e vamos ler até ao 30. Portanto, Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 20 até ao 30. E eu vou dividir o texto em 3 partes. E vou ler cada parte, os irmãos farão o favor de me acompanhar pelas vossas Bíblias, e depois vamos falando, meditando, refletindo sobre aquilo que aqui está escrito. Então, primeiramente, vou ler do versículo 20 até ao versículo 24. Diz o seguinte: Então começou ele, está a falar de Jesus, a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Irmãos, olhem para mim, por favor. Eu considero este excerto que nós lemos agora como uma introdução, um fundamento muito importante para aquilo que nós vamos ler a seguir. Jesus estava no seu ministério em Galileia. Ele já tinha ido a todas estas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum e a tantas outras. E lá tinha não só anunciado o reino de Deus, com a primeira de todas as palavras com que é anunciado o reino de Deus, tanto por Jesus como o seu antecessor João Batista, que veio para preparar o seu caminho, com esta simples declaração, um imperativo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma coisa. E quando Jesus se viu no meio de todas aquelas cidades, da forma como elas reagiram ao seu Evangelho, reagiram à boa nova do seu Evangelho, tantos com indiferença, outros com hostilidade de forma bem aberta e pronunciada, principalmente dos religiosos, Jesus profere, nesta introdução que nós lemos, uma acusação terrível. Porque um dos pecados mais graves que existem
e do qual as pessoas não se dão conta é a rejeição da graça de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte em João 16, versículo 9. Depois de ele ter anunciado a vinda do Consolador a este mundo, que é o Espírito Santo, Jesus disse, porque ele virá a este mundo para o convencer do pecado. Convencer o mundo do pecado. E a seguir Jesus precisou o que é que ele queria dizer com este pecado. O pecado porque não creem em mim. Irmãos, nós estamos num mundo cada vez mais tumultuoso, cada vez mais turbulento, e em que podemos ver que os sinais da vinda de Jesus estão cada vez a multiplicar-se mais e mais e mais. Há uma aflição grande no mundo inteiro, em todas as nações. Não há ninguém que em seu perfeito juízo possa dizer que está em paz, ou que está sossegado, ou que está confiante naquilo que vem no futuro. Seria um louco. Não, as coisas estão bem más. Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm que ter. As coisas estão más, elas não estão boas. Isso quer dizer o seguinte, elas não vão ficar melhores. Jesus ilustrou a sua segunda vinda como uma senhora que está com dores de parto. E quando o parto se aproxima, quando é a hora do nascimento do bebê, o intervalo entre as dores é cada vez mais curto. E nós vemos isso hoje. Nós hoje temos o privilégio de ser a geração que estamos a assistir a estas coisas. É pela televisão, é pelas notícias, é seja por que for. Vemos tsunamis num lado, incêndios no outro. Vemos terremotos num lado, vemos fomes no outro. Irmãos, é preciso dizer alguma coisa mais. Até nós, como igreja, por vezes estamos sonolentos em relação aos sinais que estão à nossa volta. Vivemos a nossa vida como, enfim, como se esteja tudo normal, mas não está. Então é urgente que nós preguemos o Evangelho com toda a ousadia, não só no púlpito das igrejas, mas nós próprios aos nossos amigos e familiares, e que Deus nos dê ousadia e coragem para fazer isso. Agora, primeiro do que tudo, nós temos que lhes dizer qual é o mal que existe. E Jesus põe o dedo na ferida, exatamente nesta declaração que ele faz, quando ele castiga, condena estas 3 cidades impenitentes, que não se arrependeram, não se quiseram arrepender diante de todos os sinais que Jesus operou. Curas, sinais, maravilhas que Jesus fez. Ele, o Deus encarnado, no meio deles, eles não o reconheceram. Não foi aceito, foi rejeitado. E hoje, a pessoa de Cristo continua a ser desconhecida do mundo e continua a ser ignorada e continua a ser rejeitada. Então há 2 coisas aqui que são fundamentais nesta passagem. A primeira de todas elas é a falta de arrependimento. Irmãos, ao longo desta mensagem nós vamos falar mais adiante sobre isso. Mas vamos já falar neste aspecto. Desiluda-se quem pense que é possível haver salvação em Cristo sem que primeiro haja arrependimento. É uma impossibilidade. Para haver salvação, é necessário haver arrependimento. E muita gente pergunta assim, arrepender-me de quê? E se calhar elas terão razão. Porque nós, como igreja, por vezes não somos perfeitamente claros. Por vezes entramos naquele sistema do mundo que é o politicamente correto. Nós não queremos usar determinadas palavras para não ferir a suscetibilidade dos ouvidos que nos ouvem. Mas nós temos que dizer a verdade, conforme o próprio Jesus falou a verdade. Aquilo que nós acabamos de ler foram palavras do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus vivo. E nós, como seus discípulos, só temos que transmitir as palavras dele. Não temos que inventar palavras nossas. Nem temos que mudar o discurso para o tornar mais doce, mais light, como se diz atualmente. Não, meus irmãos. Nós temos que dizer às pessoas que elas, sem Cristo, vão num caminho fatal. E que o seu destino é a perdição eterna, é o inferno. Isto é duro de se ouvir. E alguém que me esteja a ouvir poderá dizer assim, eu sempre ouvi dizer que o Evangelho são as boas novas. É verdade que o Evangelho são as boas novas e nós já lá vamos chegar.
Mas primeiro eu tenho que saber quais são as mais novas. Se a realidade não fosse tão dramática, tão drástica, tão fatal para a humanidade, Jesus não tinha vindo do céu. Ele não tinha deixado a sua glória para vir a este mundo. Mas ele veio a este mundo para quê? Para salvar e buscar o perdido. Aquele que não se arrependeu ainda. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança profunda de atitude em relação à sua própria situação e em relação a Deus. É um mudar autenticamente de caminho. É deixar a estrada larga que leva à perdição e entrar pela porta estreita e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna. Arrependimento é a pessoa reconhecer no fundo do seu coração que de facto está mal. É ela admitir aquilo que ela sabe há muito tempo no seu coração e na sua consciência que está errado, mas não admite. Eu vou pedir que os irmãos passem só 2 capítulos atrás e quero ler aqui uma passagem que está no capítulo 9 do mesmo Evangelho de Mateus. E mais uma vez vamos ouvir as palavras de Jesus. Estamos a falar neste ponto que eu estou aqui a enfatizar. Jesus estava em casa de Mateus. Mateus, como todos sabemos, era um fariseu. Perdão, era um publicano. Era um publicano, cobrador de impostos. E Jesus um dia passou pela recebedoria por onde ele estava a trabalhar e disse-lhe, segue-me. E diz que Mateus, largando tudo, seguiu imediatamente após Jesus. Convidou-o para um banquete. E lá nesse banquete estavam amigos dele, pecadores e publicanos como ele. Mas também lá estavam fariseus, também lá estavam escribas. E os fariseus e os escribas começaram a comentar entre eles, este homem, falando de Jesus, este homem, ele come com publicanos e pecadores, quem é que ele se julga? E Jesus, que conhecia o coração dos homens, diz assim no versículo 12 de Mateus 9. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médico os sãos, os que estão saudáveis, os que não têm qualquer doença, mas sim aqueles que estão doentes. E depois Jesus os repreende e lhes diz no versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus repetiu esta afirmação na casa de outro publicano chamado Zaqueu. É curioso que Jesus fala isto na casa de 2 publicanos, não é por acaso, de certeza. Com Deus não há coincidências. Então aquilo que Jesus nos está a dizer neste dia, e está a dizer particularmente às pessoas que ainda não se arrependeram, é o seguinte. Uma pessoa que de facto ainda não se arrependeu é porque ela não tem noção que está doente. Na verdade, ela está mais que doente. Ela está morta. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Mortos em delitos e em pecados. Sem esperança neste mundo. E se continuarem assim, elas vão desembocar num lugar em que elas nunca deveriam nem quereriam estar. E a nossa missão como igreja é avisá-las do perigo em que elas estão. Então voltemos ao nosso texto de Mateus 11 e porção de 20 a 24. Jesus fala então acerca do arrependimento. Ponto número 1 nesta mensagem é arrependimento. É necessário que todos os homens se arrependam. Primeiro, reconheçam quem são diante de Deus. Infratores da lei, imorais, injustos, adúlteros, mentirosos. É isso que o homem precisa de admitir diante de Deus. E eu não estou a falar para um homem, para dois, estou a falar para todos nós. Só há 2 tipos de pessoas neste mundo.
Os incrédulos, aqueles que não têm Cristo, e os salvos. E Jesus os avisa, diz aqui no versículo 22, por isso eu vos digo, porque não se arrependeram, por isso eu vos digo que haverá menor rigor, ou menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós. É outra coisa que a igreja não fala. Dia do juízo. O dia do juízo virá. Leia Mateus 25. Leia Apocalipse 20. E vai ver que um dia todos estarão diante do trono de Deus em juízo. Porque Ele vai julgar os vivos e os mortos. Alguns pensam, erradamente, que isto é uma fantasia, que isto é um mito. Não estamos aqui a falar de mitos. Estamos a falar aqui da verdade. E a verdade existe neste livro chamado Bíblia, que Deus nos deixou, que Deus nos revelou, para que nós o assimilássemos, lêssemos, entendêssemos, compreendêssemos e aplicássemos nas nossas vidas. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, depois de morrer, vem o juízo. Portanto, não adianta fazer absolutamente nada por alguém que morre se ela não entregou a vida a Cristo. Porque já não há solução. Este é o Evangelho de Cristo. Alguns criticam quando ouvem uma pregação destas. Você quer é assustar as pessoas. Não, meu amigo, eu não quero assustar ninguém. Isto é a mesma coisa como nós irmos ao longo de uma estrada. Uma estrada maravilhosa, larga, uma maravilha, com um asfalto impecável, não há um único buraco, nada. Nem sentimos a estrada. Mas ao final dessa estrada, de repente, há um precipício enorme e quem cair naquele precipício morre para todo sempre. Irmãos, é isto que nós estamos a falar. Primeiro nós temos que avisar aquelas pessoas que vão nesta autoestrada enganosa para que elas se arrependam, para que elas mudem diante de Deus e admitam aquilo que elas sabem na sua consciência que é verdade. Deus se revela na nossa consciência. Então assuma que está doente, assuma que realmente é um pecador, porque é aí, quando a pessoa assume que é um pecador, reconhece que é um pecador, é aí que começa a sua salvação. Enquanto não admitir que é um pecador, é aquilo que Jesus disse. Não. Aqueles que pensam que estão sãos, que pensam que estão salvos, que tudo vai bem no final, eles nunca vão ao médico. E o médico aqui é Jesus Cristo. Vamos então prosseguir para a segunda parte. Versículos 25 a 26. Versículos 25 e 26. Naquele tempo, portanto, quando Jesus acabou de ter esta condenação a estas cidades impenitentes, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. É curioso que Jesus sempre orou. Não são longas orações. São orações curtas, incisivas, diretas. E só nesta oração que Jesus faz, que ocupa 2, 4, 5 linhas ou 6, Jesus diz muita coisa. Primeiro, Jesus dá graças ao Pai, em sinal de submissão do Filho à vontade do Pai. Jesus sabia, que tinha sido enviado pelo Pai com uma missão específica. Qual era essa missão? Já vimos. Ele veio para salvar e buscar e salvar os perdidos. Chamá-los ao arrependimento e à salvação. Então Jesus se humilha primeiro diante do Pai, reconhecendo o Pai como soberano, Senhor do céu e da terra, Senhor de todo o universo. Este é o nosso Deus.
O Senhor de tudo. O irmão já pensou alguma vez que quando nós dizemos assim, Deus é o Senhor do universo, e o que está para além do universo? É-nos desconhecido. Mas Deus é Senhor de tudo o que há, tudo o que existe. E aqui para nós em segredo que ninguém nos ouve, esse Deus, para nós que acreditamos em Cristo, para nós que somos discípulos de Cristo, não é só o nosso Deus, é o nosso Pai. É o nosso Pai. E Jesus diz, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Há aqui uma profundidade muito grande. Porquê é que Jesus fala aqui dos sábios e entendidos? Muito provavelmente, os primeiros destinatários desta palavra eram os próprios fariseus e os escribas. Aqueles que pensavam que estavam retos diante de Deus, que eram justos diante de Deus, pelo cumprimento das regras e das leis e de tudo isso. E eles orgulhavam-se disso. Como aquele fariseu diante do publicano quando foi ao templo orar. Oh Senhor, eu não sou como aquele desgraçado, aquele publicano. Se orgulhou na sua prosápia, das suas obras diante de Deus, do cumprimento das regras. E o outro coitado, o pecador, o publicano, reconhecendo que era um pecador, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. E o que é que Jesus disse? Que aquele sábio e entendido fariseu, que repousava no seu descanso na lei, saiu dali humilhado, mas o publicano reconheceu o seu pecado, saiu dali exaltado. Sábios e entendidos hoje, quem são estas pessoas? São aquelas pessoas que não entendem as coisas de Deus. E mais grave do que não entender é não querer entender. Fazem da sua sabedoria, fazem do seu conhecimento o seu Deus. Confiam em si próprios, na sua sabedoria. E eu quero dizer a todas essas pessoas de todo o meu coração, não se estou a condenar. Não é errado a pessoa ser sábia. É um dom de Deus. Não é errado a pessoa ter conhecimento. É um dom de Deus. Deus até nos exorta, está escrito em Provérbios, com tudo o que tens, adquire a sabedoria e o conhecimento. O problema não está no conhecimento em si mesmo. O problema está em que os sábios, os entendidos, os inteligentes deste mundo se orgulham no seu conhecimento. O problema é sempre o orgulho. Orgulhosos intelectualmente e que não conseguem entender as coisas de Deus, então eles a rejeitam e por vezes até chamam àqueles que creem, a nós os cristãos, que somos uns pobres de espírito, não conhecendo e não reconhecendo a verdade desta frase. Pobre de espírito não é um desgraçado que não tem onde cair, meu amigo. Pobre de espírito é um humilde de espírito. É aquele que reconhece que em si mesmo não é nada. É aquele que reconhece a sua fraqueza. É aquele que, como Davi falou no Salmo 40, versículo 17, eu sou pobre e necessitado. Ele, rei Davi, homem riquíssimo, cheio de poder, a quem Deus abençoava tremendissimamente. Mas diante de Deus, Davi era pobre e necessitado. É isto que Jesus quer explicar e quer ensinar. Por isso ele a seguir disse, é aos pequeninos que é revelado o meu Deus, o meu Pai. Estas coisas são reveladas aos pequeninos. Lucas diz às criancinhas. E Jesus já tinha ensinado isto aos seus discípulos. Já tinha dito que se alguém não vier como uma criancinha, ela não entrará no reino de Deus. Ou seja, se ela não vier em humildade, se ela não vier reconhecendo que ela não tem poder absolutamente nenhum, mas tem que depender, como uma criança depende dos seus pais, ela não vai conseguir entrar no reino de Deus. Por isso é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Então aqui Jesus está a comparar duas posições diferentes. Orgulho versus humildade. Nós poderíamos dizer assim: o orgulho fecha completamente a porta da graça. Mas a humildade é aquela que recebe alegremente a graça que lhe é dada. A graça é uma oferta. A graça é um presente que Deus nos dá. Nós não temos que pagar por ele. Ele o estende gratuitamente a cada um de nós. A todo homem e mulher que nele creia, Cristo se oferece. Por isso hoje vamos tomar a ceia. Quando comermos o pão, simboliza aquele corpo que foi tão duramente ferido naquela cruz, e antes da cruz vamos beber o vinho, que simboliza o sangue derramado para remissão dos nossos pecados, para nos lavar e purificar, para nós podermos ser justos diante de Deus. Jesus sempre condenou os orgulhosos, mas sempre socorreu os humildes, aqueles que vinham a Ele em necessidade, com fé, com confiança nele. Nunca Jesus recusou uma pessoa dessas, e hoje continua a não recusar. Então, meu amigo e minha amiga, não é errado ser sábio, não é errado ser uma pessoa inteligente, de modo algum. Não é errado. Há pessoas no reino de Deus que são sábias e inteligentes, por favor. Não vamos pensar que os sábios e inteligentes estão no mundo e os burros estão no reino de Deus. Mas às vezes as pessoas pensam nisso. Que quem acredita em Deus não é inteligente. Mas é curioso que Deus diz o contrário. O salmista Davi diz o néscio no seu coração, não há Deus. O néscio é um tolo. É um ignorante. Então arrependa-se, reconheça que a sua sabedoria não o vai livrar da morte. Todos vamos passar por ela. O problema não está na morte. O problema está além da morte. Para onde é que a pessoa vai? Só pode ir para dois sítios. Ou um ou outro. Ou céu, se acreditou em Cristo, se viveu em Cristo. Inferno, se rejeitou a Cristo. Não há terceira via. Não há purgatórios, irmãos. Não há terceira via. É uma autoestrada com duas vias, com dois sentidos. Então está aqui Jesus a dizer que estas coisas ele revelou aos pequeninos, ou seja, as coisas que estavam em oculto, ele revela a quem? Aos humildes de espírito, àqueles que são contritos de coração. Deus habita num alto e santo lugar, mas ele também habita com o contrito e abatido de coração, está escrito em Isaías. Então esta é uma condição sine qua non, para usar assim uma frase bombástica, para alguém vir à salvação, ser humilde. O humilde arrepende-se, reconhece o seu erro, e então depois de ele se arrepender, então sim, a porta da graça abre-se. Por isso nos versículos 28, eu já estava a saltar aqui uma parte muito importante, que é o versículo 27, que diz assim, continua Jesus a falar, ele é a primeira pessoa, ele é o sujeito de todo este discurso. Ele é o sujeito. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. No tempo em que Jesus proferiu este meu Pai, causou a fúria dos religiosos. Porque quando Jesus fala meu Pai, já não era ó Pai, não era o Pai, era o meu Pai. Quando Jesus fala o meu Pai, ele está-se a identificar como Filho de Deus. Está-se a identificar como Deus. E isso os fariseus e os escribas, todos aqueles religiosos, eles não suportaram. A luz estava ali, mas eles que eram trevas não a compreenderam, rejeitaram-na. Por isso, no final, levaram Jesus à cruz e o mataram. Mas Jesus diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Toda a autoridade, diz em Mateus 28, 18, no final, toda a autoridade dos céus e da terra me foi entregue.
Hoje, Jesus é o Senhor absoluto em todo o universo. Deus o Pai lhe entregou a autoridade. E ele hoje está sentado à direita do Pai, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o nome que se nomeia, não só neste século e no vindouro. É Cristo o Senhor. Ele é Cristo o Senhor. Ele foi o Cordeiro que veio a este mundo para nos livrar do pecado. É verdade. Mas hoje ele é Cristo o Senhor, que está acima de todos. E quem não o reconhecer como Senhor neste mundo, nesta era, vai reconhecê-lo mais tarde. Vai dobrar o seu joelho e vai confessar com a sua língua que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. É uma palavra solene. E depois Jesus diz outra coisa também tremenda, que é o seguinte: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, ninguém conhece Jesus a não ser o Pai. E temos um testemunho vivo disso através do apóstolo Pedro. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem é que dizem que eu sou, e uns diziam que era um profeta, outros diziam que era o Elias, Jesus lhes perguntou: e vós quem dizes que eu sou? E Pedro aí se levantou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus voltou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Foi o Pai que nos revelou Jesus. E agora repare na segunda parte. E ninguém conhece o Pai, estou no versículo 27 no final, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Como é que nós vamos conhecer Deus o Pai? Em João 1, versículo 18, diz o seguinte: que Deus nunca foi visto por alguém. Nunca ninguém viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. O qual foi o propósito de Jesus vir a este mundo? Revelar quem é o Pai. E um dia ele estava a dizer aos seus discípulos: se vós me conhecesseis a mim, vós conhecerias o meu Pai. E Filipe, um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não basta. E ele disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então, quem quiser saber quem é Deus, como é que Deus pensa, como é que Deus age, qual é a vontade de Deus, olhe para Jesus. Porque olhando para Jesus, nós estamos a ver o Pai. E agora a pergunta seguinte poderia ser: bem, mas Jesus não está neste mundo. Como é que eu vou olhar para Jesus? É simples. É olhar para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o verbo de Deus. É na Bíblia que Deus se revela aos homens. E vou-lhe dizer isto de uma forma muito enfática. Não zangado. Enfática. Não existe nenhum Jesus fora da Bíblia. Eu vou repetir. Não existe nenhum Jesus fora da Bíblia. Aquilo que Deus quer que nós tenhamos conhecimento dele está escrito, deixou escrito na sua palavra. Então, se nós queremos conhecer Deus, se nós queremos conhecer quem é Jesus, só temos que meditar nas Escrituras, ler a palavra de Deus e ver quem é este Jesus. Eu quero conhecê-lo. Cristianismo, meus irmãos, não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento entre duas pessoas, entre nós, como crentes, individualmente, e Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E agora podemos entrar na parte final desta mensagem. Até aqui foi dolorosa. Mas como diz o povo, o que arde cura.
E volto a dizer aquilo que eu disse no início. Não continuemos a ocultar a verdade às pessoas. Todos nós temos amigos, temos entes queridos que estão neste caminho de perdição. Teimosos, obstinados, em tradições, em regras. Estamos numa fase do ano em que é festas por todas as terras neste país, a homenagear ídolos. E eles não sabem que quando vão a ídolos estão a ir a demónios. E nós, como igreja, não podemos calar isto. Nós precisamos de levantar a nossa voz, irmãos. Eu estou a falar nós, eu e vocês, todos nós juntos. Que Deus nos conceda ousadia para pregar a verdade, porque nós conhecemos-la. Se nós não anunciarmos ao ímpio o seu mau caminho, Deus vai requerer das mãos de cada um de nós o seu sangue. Isto não é brincadeira, meu irmão. É sério. Muito sério. Vamos olhar para o lado positivo. Versículo 28. Vinde a mim. Nós agora vamos ver aqui 3 imperativos de Jesus Cristo. 3 imperativos. Digamos 3 ordens. Chamamos-nos às vezes convite. Chame como entender. Para mim, são imperativos. Quando Jesus chamava alguém, ele nunca usou o se faz favor. Quando ele chamava alguém, ele disse, segue-me. Larga isso, segue-me. É um imperativo, é uma ordem. Então Jesus aqui diz assim, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Normalmente, quando lemos este versículo bíblico, pomos o acento tónico no aliviarei. Ai, que bom, vou ficar aliviado. Esquecemos, é do que está antes. O que é que diz Jesus primeiro? Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. Ouça, irmão e irmã. É bom nós virmos à igreja. É sim, Senhor. Estarmos reunidos, a ouvir a palavra de Deus, louvar o nosso Deus, como o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo tão grande que há neste mundo. É maravilhoso e temos que o fazer, devemos-lo fazer. A Bíblia nos ordena isso também. Nós não devemos nos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Está escrito em Hebreus. É verdade. É maravilhoso. Mas aquilo que Jesus diz é, vinde a mim. Quem é Jesus? Ele é uma pessoa. Ele é o Filho de Deus. Vinde a mim. Ele quer ter um relacionamento íntimo consigo e comigo. E esse relacionamento íntimo consigo e comigo vem longe da multidão. Quando Jesus queria ter comunhão com o Pai, ele ia para os lugares desertos. E ele orava. Ele buscava o Pai, passava noites em oração, em comunhão com Deus. E assim nós devemos fazer. Nós vimos para a igreja e adquirimos conhecimento, é verdade. Mas, se nós queremos conhecer Deus na sua intimidade, quem é verdadeiramente este Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Como o marido tem com a esposa e como a esposa tem com o marido. A Bíblia nos fala, às vezes até pela boca do próprio Senhor Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jesus podia fazer um bolo, digamos assim, e dizer o Deus dos patriarcas. Mas não. Jesus identifica de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu pergunto-lhe assim, hoje, pode dizer assim, Deus, tu és o meu Deus. Eu sou o teu filho. É uma relação pessoal do homem com Deus. E essa relação pessoal vem através de Cristo. Jesus diz aqui, vinde a mim. Não é uma religião que te vai salvar. Não é uma nova moda. Não é um influencer que te vai salvar. Há muitos que andam a querer viver à vossa custa. Não!
Vinde a mim, disse Jesus. E depois diz a seguir isto. Todos os que estáis cansados e oprimidos. Todos. Jesus não exclui ninguém. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos. Aqueles que estáis fatigados. Aqueles que estáis sem esperança. O público inicial deste discurso, desta pregação de Jesus Cristo, era para os desgraçados, e perdoem-me a expressão, mas é assim mesmo, desgraçados dos judeus, que estavam sobrecarregadíssimos com cargas que nem os fariseus queriam levantar com um dedo. Regras e mais regras e mais regras e mais regras. E será que hoje na nossa igreja moderna, não estou a falar na nossa igreja aqui livremente, estou a falar na igreja mundial, na igreja chamada evangélica, não há cargas e cargas e cargas? Não, nós temos que dizer aos irmãos, vai a Cristo. Cristo. Eu, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu, disse Jesus, sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. O que crê em mim não terá sede. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que vive, viverá para sempre, desde que crê em mim. É o grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso. Que quer ter uma relação com alguém que é inferior a um grão de areia da praia. Que é o irmão e sou eu. É este Deus que nos chama, que nos diz, vem a mim. E se nós formos a Ele, lançarmos os nossos fardos nele, Ele então nos alivia. É Ele que nos sara. É Ele que nos transforma. Ele compreende as nossas dificuldades. Sabe porquê? Porque Ele se fez homem como eu e como você. Ele viveu as nossas dores. Ele viveu as nossas tentações sem ter pecado. Mas Ele viveu todas essas aflições. Todas. E mais ainda, maiores do que as nossas. Então Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele nos compreende em todas as coisas. É este Jesus. De quem nós hoje estamos a fazer memória. Estamos a exaltá-lo por aquilo que Ele é. E a seguir Jesus diz o segundo imperativo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui é a parte mais difícil. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, cada um de nós tem que tomar sobre nós mesmos um jugo. O que é isto do jugo? Uns irmãos sabem, nos seus sermões, Jesus sempre usou umas certas metáforas, ou seja, ilustração de coisas que as pessoas conheciam na sua vida cotidiana para lhes mostrar as verdades espirituais. Então o jugo, e ainda hoje existe, eram umas peças de madeira que juntavam dois animais, normalmente dois bois, no trabalho agrícola, para arar o terreno, para fazer essas coisas todas. E aqueles jugos eram feitos à medida do pescoço do animal. Não era nem maior, para que quando eles fossem a andar lhes pudesse ferir o pescoço, nem eram apertados, porque senão, coitados, eles sufocavam. Não, era ali à medida. E é esta imagem que Jesus nos está a querer dar. Porque aqueles homens e aquelas mulheres no tempo de Jesus, à semelhança dos de hoje, também andam com jugos terríveis. Andam debaixo de opressão. Andam debaixo de ansiedade, debaixo de jugo, de domínio. O príncipe deste mundo não lhes dá descanso. Promete-lhes coisas falsas para eles se enganarem, para serem enganados, porque ele é o enganador deste mundo, mas carrega-os com cargas pesadas. E depois ainda lhes traz culpa por aquilo que fazem. E Jesus está a dizer, vinde a mim, porque eu, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, o meu jugo, como ele vai dizer a seguir, é suave.
O meu jugo é adaptado. Agora, o que é que Jesus está aqui a querer falar? Ele está a falar de várias coisas. Primeiro, depois dele dizer, tomai sobre vós o meu jugo, diz a seguir o terceiro imperativo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, nós já vimos três coisas. Primeiro, vir a Jesus. Segundo, tomar o seu jugo. E agora o terceiro, aprender dele. O que é que Jesus nos está a falar aqui? Falar de discipulado. A falar de aprender com ele. Como Maria que se colocou aos pés de Jesus e estava a ouvir a sua palavra. E a aprender tudo aquilo que Jesus lhe falava. Aprendei de mim. E depois diz a seguir, porque eu sou manso e humilde, e podia ter ficado por aqui. Mas não. Jesus continua, de coração. Ou seja, o caráter de Jesus Cristo é mansidão e humildade. Ele não é manso e humilde externamente. Ele é manso e humilde no seu íntimo. Quando ele olha para nós, ele não nos olha com ar de raiva, porque fizemos isto, porque fizemos aquilo, não. Ele olha-nos com ar de compaixão. Ele compreende os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dúvidas, que por vezes são só nossas, cá no íntimo. Mas ele as conhece. E ele quer nos ajudar. O que é isto de tomar o jugo de Jesus? Tomar o jugo de Jesus é nós nos submetermos a ele como o nosso Senhor. Em obediência. Seguindo dia após dia, após dia, após dia. Fazendo a sua vontade, aquilo que ele diz para fazer, fazemos. Aquilo que ele diz para não fazermos, não fazemos. É isto que significa o jugo. E devemos aprender dele. Aprender com ele. Porque quando nós estamos com ele, veja, o jugo eu falei há pouco. Estamos a falar metaforicamente. É uma ilustração apenas. O jugo eram dois animais que andavam juntos. E Jesus diz, submete-te ao meu jugo. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero andar contigo. Eu quero ajudar-te. Eu quero auxiliar-te. Não tenhas a mania que vais fazer isso sozinho. Não vais. Porque nada podes fazer sem mim. E é quando nós às vezes queremos dar assim uma guinada que nós nos ferimos e magoamos. Então o jugo tem a ver com tudo isto, com submissão ao Senhor Jesus, com Ele ser o nosso companheiro nesta vida aqui agora, agora. Não é só lá depois da morte, na eternidade, é agora. Ele prometeu que não nos abandonaria, que não nos deixaria sós, que está connosco até à consumação dos séculos. Isto faz parte do jugo. Ser auxílio, ser direção, proteção. E aprendermos com Ele. Ele é o nosso bom pastor. Eu sou o bom pastor, está escrito em João 10. Sou eu que vos faço descansar em verdes pastos. Que vos guio mansamente a águas tranquilas. Mesmo quando nós erramos, quando nós desobedecemos, quando nós falhamos, quando nós não entendemos, e vamos junto dele, ele não tem uma voz dura. Pois, eu já estou farto de dizer. Não. Jesus é manso e humilde de coração. Lembra-se de Pedro. Pedro cometeu um pecado terrível. E Jesus tinha-o avisado antes. Esta noite 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E eu, Senhor, não, eu darei a minha vida por ti. E Pedro caiu a primeira, caiu a segunda e caiu na terceira. E o que é que Jesus fez? O Evangelho de João tem uma frase muito bonita que, quando ele negou Jesus pela terceira vez, diz que Jesus olhou para Pedro. Eu quase que posso imaginar aquele olhar de Jesus. Não foi um olhar, eu bem te disse, não. Foi um olhar de compreensão, de carinho, de amor. E quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele disse às mulheres que foram ao sepulcro foi: dizei a Pedro
E aos discípulos, primeiro a Pedro, e quando chegou junto de Pedro, o que é que Jesus lhe disse? Pedro, apacenta as minhas ovelhas por 3 vezes. É este o Jesus que eu conheço. É este o Jesus que nós, que queremos nele, conhecemos. Ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso professor. E quando ele nos corrige porque nos ama. Mas é ele que nos corrige. Por vezes nós, homens e mulheres, queremos corrigir os outros. Mas nós não temos aptidão. Não temos capacidade. Por vezes, em vez de ajudar, estamos a pôr a pessoa ainda mais para baixo, a bater-lhe, a machucá-la. Mas Deus, Ele nos corrige com amor. Se for preciso esperar, Ele espera. Ele é como o pescador que, quando está à linha, quando o peixe pica na isca, o pescador muitas vezes deixa-o ir. E quando entende, quando é o tempo certo, então ele puxa a linha suavemente. Anda cá agora. Sabe porquê? Porque Deus primeiro precisa que nós compreendamos que falhamos mesmo com Ele, que pecamos mesmo com Ele. Que assumamos essa nossa confissão, dizer, Senhor, é verdade, eu falhei, eu errei. Tem o caso de Davi, quando ele pecou com Batseba. Meus irmãos, é este o nosso Deus. E para terminar, enquanto o louvor sobe aqui, por favor. Por isso ele diz no final do versículo 29, tomai sobre vós, aqui o versículo todo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. O que é que o mundo procura hoje? Paz. 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 Para o mundo eu tenho uma má notícia. Não vai encontrá-la. Vai haver, de facto, uma paz. Mas é uma paz que vai anteceder algo de terrível. E quando Jesus diz aqui, encontrarei paz para as vossas almas, ou melhor, descanso para as vossas almas, aquilo que Jesus está a dizer é um descanso duradouro. Quando Cristo entra no nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e vamos a Ele como Ele nos ordena, e Ele entra no nosso coração, o descanso entra. Porque Ele é o nosso descanso. E no final, versículo 30, diz que porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós já vimos porque é que o jugo é suave. Porque é que o fardo é leve. Qual é o fardo que Jesus nos dá? Cumprir os seus mandamentos. E em 1 de João diz, primeiro os seus mandamentos, que não são pesados. Quando nós estamos em Cristo, nós amamos a Cristo, nós somos conduzidos por Cristo, a palavra dele já não é difícil de executar. É o contrário da lei. A lei é algo que está fora. Mas quando ele entra nos nossos corações, ele escreve as suas leis, os seus mandamentos nos nossos corações, e há uma alegria grande em obedecer-lhe, em fazer aquilo que ele quer. É isto que significa: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Temos muito que agradecer a este Jesus. Temos muito, mas mesmo muito, que lhe agradecer. E é neste espírito e nesta fé que nós hoje vamos tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo muito solene. E que nós vamos tomar com esse entendimento. Que nós estamos a fazer memória, a lembrar-nos daquilo que Jesus fez por nós, de ter deixado a sua glória por um certo tempo, vir a este mundo, ter tomado o nosso fardo, ter levado sobre ele a ira do Pai. Hoje a ira está sobre o mundo, mas não está sobre os salvos, não está sobre os crentes, não está sobre aqueles que estão em Cristo. Sobre nós repousa a graça de Deus, repousa a sua paz.
É este Jesus que nós vamos celebrar ao tomar a ceia.